Queridos padres, queridos irmãos e irmãs, há um tempo atrás, ainda seminarista, eu fiz pastoral para esse santo padre aqui, Zé do seu pai, muito devoto de Santa Teresinha, carinho esplêndido por ela. E na ocasião, quando eu era seminarista dele, eu tinha uma linda imagem de Santa Teresinha, estampada, linda, lindíssima. Eu tinha um hábito de limpar tudo que eu via na minha frente. E resolvi limpar a estampa de Santa Teresinha. Por que eu fiz isso? A santa desapareceu. Ela não aguentou o detergente. Foi embora. Ele chega, né, ficava no alto assim, mas porque era no segundo andar, subiu o escada, estava lá, a imagem lindíssima. E eu, com a melhor cara de pau que eu tenho, fui lá, coloquei a imagem no mesmo lugar. Só que ela estava desbotada, né? Sobrou o cabelo bonito dela, né? Algumas coisas, alguns traços. Ele chegou e olhou aquilo. Não vou contar o resto da história, porque tem crianças aqui. Não cairia bem. Brincadeira, né? Ele olhou e ficou desanimado, né? Desapontado, né? Passados uns 15, 20 anos, eu me retratei com ele. Mandei fazer uma pintura a óleo e entregamos para ele. E hoje eu vim terminar de me retratar, né? Não sei se eu vou conseguir, né? Porque ele é PhD em Santa Teresinha. Mas vamos lá. Hoje foi proposto um tema, uma esperança firmíssima. E vem da exortação apostólica do Papa Francisco, os 150 anos do aniversário de nascimento dessa esplêndida santa, do qual nosso amigo aqui atrás é muito. Mas para aprofundarmos o tema, é preciso voltar um pouco lá atrás para compreender uma história, não é de Hollywood, mas seria mais ou menos assim: a Bela e a Fera. A Fera no caso, foi um bandido acusado de assassinato, de ser assassinado. E quando se faz memória desse assassino, com o sobrenome de Danzini, fazemos também, então, uma referência a ela. Por que uma história entre a Bela e a Fera? Porque Santa Teresinha, quando fica sabendo desse assassinato de 3 mulheres na França, ela se comove diante daquele fato, entristece seu coração, e ela propõe então, antes mesmo de adentrar o Carmelo, se entregar uma vida de oração em favor da salvação daquele assassino que, em momento algum, demonstrou arrependimento. Então, ela, muito apaixonada por Jesus, que nós sabemos, o carinho que ela tinha por nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai se entregar a uma profunda oração, uma oração de esperança. Por isso eu falo a história da Bela e da Fera, no sentido que ela, a Bela, no sentido do amor, e dessa firmíssima esperança, que na oração poderia alcançar primeiro o coração de Cristo, para que Cristo alcançasse o coração daquele que foi assassino e agora seria levado à pena capital. Então ela se entrega à oração em favor da salvação dele. Não é meramente uma história fictícia de amor, do qual muitas vezes nós vemos no cinema, em nossas televisões, mas é algo que vai além de um amor, muitas vezes, que se prende, né, à sexualidade. O amor dela é pela salvação desse assassino. E por isso, firmemente, ela começa a rezar em favor dele. Ele que não demonstrava arrependimento, total frieza, diante de ter assassinado 3 jovens, Maria, Anete e Maria Luísa, que era filha de Anete. Então, diante dessa cena que chocou toda a França, muitas vezes nós queremos a vingança. Até no direito, às vezes nós buscamos mais vingança do que direito, do que justiça. Santa Teresinha, ela não se inclina
a essas vaidades do mundo, arrogância. Mas ela, no amor que tem a Jesus, ela reza pela conversão deste homem, que seria decapitado na guilhotina. Esperançosa, buscando refúgio no seu amado Jesus, se entrega dia e noite em oração, oferecendo missas, orações, se refugiando em Cristo, procurando de fato que aquele que logo seria decapitado pudesse se arrepender do seu crime, do seu pecado, de toda a maldade cometida contra aquelas mulheres. Nós, muitas vezes, nós temos essa tendência de vingança em nós, de querermos pagar o mal com o mal. Nós temos, infelizmente, uma inclinação a olhar só o defeito dos outros. Santa Teresinha é um exemplo a todos nós de uma sincera humildade que busca em Cristo contornar todo o mal que há no mundo, todo o sentimento de vingança e de crueldade que muitas vezes nós queremos fazer contra o outro diante dos erros. Então, aos devotos, e todos que estão aqui são devotos dela, a nossa devoção nunca pode ser cega, mas tem que ser uma devoção sincera que, ao olharmos para a vida dela, possamos também imitar. Seria triste a nós, cristãos católicos, ter ela como uma santa de devoção e no nosso dia a dia termos um espírito de vingança, de brutalidade. O que adiantaria a nossa devoção? O que adiantaria o amor que nós temos a essa doutora das pequenas causas, se nós, no nosso dia a dia, fôssemos tão monstruosos ou vivêssemos a lei de Italião, olho por olho, dente por dente? Não é essa a proposta do Evangelho, não é essa a proposta daqueles que têm fé, de pagarmos a violência com a violência, a maldade com a maldade, a crueldade com a crueldade, o xingo com o xingo, a gritaria com a gritaria. Não é esse o objetivo do cristão. Por isso, olhando muito bem a Jesus, ao seu amado, ao seu esposo, ela vai procurar refúgio em favor daquele que agora seria decapitado. A esperança move o coração de Santa Teresinha a viver com uma certeza do zelo, do amor de nosso Senhor por cada um de nós. Também nós precisamos ter esse zelo para com aquilo que é sagrado, a vida. Por isso, os manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha, ela vai dizer assim: para exercitar meu zelo, o bom Deus me mostrou que Ele tinha meus desejos por prazer. Ouvi falar de um grande criminoso que acabara de ser condenado à morte por crimes horríveis. Tudo nos levou a acreditar que ele morreria por impenitência. Eu queria a todo custo impedir que caísse no inferno. Para alcançá-lo, usei todos os meios imagináveis, sentindo que por mim mesmo não podia fazer nada. Ofereci a Deus todo os infinitos méritos de nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja. Finalmente implorei a Celine que dissesse uma missa em minhas intenções, não ousando perguntar a ela mesmo, com medo de ser obrigada a confessar que era para Franzini, o grande criminoso. Também não queria contar a Celine, mas ela me deu perguntas tão ternas e urgentes que eu lhe contei meu segredo. Longe de tirar sarro de mim, ela me pediu para me ajudar a converter meu pecador. Aceitei com gratidão, pois gostaria que todas as criaturas se unissem comigo para implorar a graça dos culpados.
Senti nas profundezas do meu coração a certeza de que nossos desejos seriam satisfeitos, mas a fim de me dar coragem para continuar orando pelos pecadores, disse a Deus que tinha muita certeza de que Ele perdoaria o pobre Pranzini, que eu acreditaria nele, mesmo que ele não confessasse e não desse sinais de arrependimento. Confiei tanto na infinita misericórdia de Jesus, mas pedi a Ele apenas um sinal. Era o desejo do coração dela, um sinal que mostrasse o arrependimento daquela alma que se entregou à violência, ao assassinato, à criminalidade. Mas Santa Teresinha, movida por uma esperança firmíssima, se entrega à profunda oração. Recorre ao justo juiz que é Deus. E nessa certeza, o seu coração inflamado de esperança não permite que o mal tome conta dessa certeza que Deus poderia tocar, nem que fosse o último segundo da vida do criminoso, o seu coração. Movida na esperança, Santa Teresinha em oração pede então ao amado um sinal, um único sinal que mostre que ele se arrependeu, que ele desejou uma vida nova. Quando nós, movidos na esperança, desejamos que o mundo seja transformado, então nós só temos uma arma, que é a oração. É recorrer à oração. Quando nós ouvimos o livro do Eclesiastes, ele diz a vaidade das vaidades, nossa presunção, nosso orgulho, tudo isso nos afasta da graça de Deus. Nós, enquanto cristãos católicos, não podemos trazer em nós um coração orgulhoso, um coração revestido de vaidades, um coração preso no sentimento da vingança, da estupidez, mas que nosso coração seja generoso, igual ao coração de Santa Teresinha, que teve esperança. Enquanto tudo mostrava ao contrário, ela teve esperança, ela confiou em Deus e se entregou na oração, querendo um único sinal de arrependimento por minha mera consolação. Minha oração foi respondida à carta. Apesar da defesa de papai de não ter nenhum jornal, não achei que desobedecesse ao ler as passagens sobre Pranzini. No dia seguinte, a sua execução, encontro em minhas mãos o jornal na cruz. Abro e ansiosamente o que vejo. As minhas lágrimas traíram minha emoção e fui obrigado a me esconder. Pranzini não confessou. Ele subiu à guilhotina e se preparava para passar a cabeça no buraco sombrio, quando de repente, tomado por um de repente, ele se vira, pega o crucifixo, apresentado a ele pelo padre, e beija suas feridas sagradas 3 vezes. A cruz. Abro ansiosamente e o que eu vejo? As minhas lágrimas traíram minha emoção. Fui obrigado a me esconder. Então sua alma foi receber a sentença misericordiosa daquele que declara que no céu haverá mais alegria para o pecador que faz penitência do que para 99 homens justos que não precisam de penitência. A oração de Santa Teresinha foi atendida. Deus escutou o seu clamor. Deus viu suas lágrimas em favor de uma pessoa desconhecida a ela. Ela rezou pela salvação. No início, eu vos dizia, é a história da bela e da fera. Mas a fera se transformou em algo belo pelo poder da oração. A nossa fé, irmãos e irmãs, é movida então nessa esperança
aos olhos do mundo, muitas coisas podem ser impossíveis. Quando nós ouvimos o Santo Evangelho, Herodes tinha suas dúvidas. Quem é esse do qual eu vejo falar? É João Batista? É algum profeta? Esse é o amado de Teresinha. É o esposo perfeitíssimo dela e de todos nós da igreja. A esse esposo que nunca abandona a sua amada, a igreja não abandonou o suplício da morte àquele pecador. Tocou o seu coração e ele, da fera que era, se tornou uma bela alma, porque essa bela alma intercedeu, acreditou, teve uma esperança firmíssima, não se entregou a vaidades, a presunção, mas acreditou em Deus, acreditou no impossível. Assim deve ser todos nós, devotos de Santa Teresinha, termos esperança sempre, por mais que o mundo diga o contrário, por mais que muitas situações nos levem a acreditar naquilo que para nós pode ser impossível, não é impossível para Deus. Por isso, no Catecismo da Igreja diz lá: a esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. Foi isso que Santa Teresinha fez. Ela aguardou, ela confiou, ela esperou, se lançou na oração, na certeza que a oração chegaria ao coração daquele criminoso, não por ela, mas pelo seu amado Jesus Cristo. Aquele criminoso recebeu a maior das bênçãos. Em Cristo teve a sua vida purificada, se arrependeu. Por isso, o Catecismo sempre nos ensina que nós nunca podemos cair no desespero, porque o desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor sempre é fiel. Mas é preciso confiança, esperança, acreditar e nunca duvidar, assim como fez Santa Teresinha. E diz também que quando nós caímos no desespero, nós, infelizmente, acabamos de desacreditar das promessas e da misericórdia de um Deus que tanto nos ama. Também existe um outro pecado que chama presunção. E há duas espécies de presunção que nós, infelizmente, vivemos. A primeira é quando esperamos poder ser salvos sem a ajuda de Deus. É triste quando nós esperamos a salvação sem a ajuda dele. Nada mais é que vaidade. E depois, quando nós queremos a salvação sem o arrependimento. Nós vimos essa história da bela e da fera, aquela que era fera se converte a Jesus, porque se arrependeu, se lança ao crucificado, beija suas chagas, reconhece que Jesus pode, de fato, o salvar. Assim é a nossa vida. Não importa o nosso pecado, o nosso erro, o nosso crime, nós sabemos que Ele pode nos salvar. Essa foi a esperança de Santa Teresinha. Sabia que o seu amado podia transformar o coração daquela fera. E ela, com seus olhos, contempla, por meio de um jornal, um sinal vindo do céu. Ele encontrou o céu, encontrou a salvação, encontrou o amado de Teresinha, o amado de cada um de nós, Jesus. E nós, arrependidos de todos os nossos pecados, possamos também lançar as nossas vidas nesse Cristo de misericórdia, que na cruz está de braços abertos a receber a todos nós, a todos. Basta abrirmos nosso coração e querermos uma vida nova, acreditar numa vida nova, assim como Santa Teresinha acreditou que Jesus poderia fazer nova
aquela criatura que havia se perdido na violência. Ele também pode fazer o nosso coração novo, a nossa vida nova. Basta termos esperança e aguardarmos naquele que tanto nos ama.